nós vamos abrir novamente em Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, já foi lido uma parte na hora da liturgia, e era o Wagner até o 10, ele avançou um pouquinho, mas já faz parte da leitura. Já está perdoado, irmão, não tem problema. Fica tranquilo, meu irmão. Então, o texto áureo é Lucas 15, no versículos 11 até o 32. Como o Wagner já leu até o verso de número 24, nós vamos ler então do 25 ao 32. Lucas 15, de 25 a 32, mas entenda que é Lucas 15, a partir do verso 11. Então, a partir do versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Meus irmãos, então nesse capítulo 15, conforme foi lido, na verdade, todo o capítulo, essa era realmente a nossa intenção, nós percebemos aqui que Jesus ele conta 3 parábolas. E ele está contando essa parábola para umas pessoas que eram religiosas. Se os irmãos voltarem novamente nos primeiros versículos do capítulo 15, está dizendo assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, o versículo 3 começa a descrever. Então, Jesus propôs essa parábola. Então, Jesus conta, na verdade, 3 parábolas, uma seguida da outra. Primeiramente, então, a parábola o que é mesmo? Talvez os irmãos estão prestando bastante atenção. A ovelha perdida, né? Um homem tinha 100 ovelhas, uma se extraviou e ele foi atrás daquela perdida. A segunda parábola da mulher que perdeu a dracma. A dracma é uma moeda grega, é uma moeda de pouco valor, mas aquela mulher, ela perdeu a moeda e estava ali então procurando até achá-la. E a terceira parábola aí do filho que pegou seus bens e partiu. Então, meus irmãos, na leitura nós percebemos que por diversas vezes aparece a palavra perdendo, perdeu, perdida, perder, perdido, ou seja, por pelo menos 7 vezes essa palavra é destacada. Só no versículo 4, por 2 vezes, perdendo e se perdeu. Então, quando o Senhor ele dá uma ênfase especial a alguma expressão, a algum verbo, a alguma palavra, é para que nós que lemos e meditamos na palavra, nós temos que prestar bastante atenção. O que o Senhor está querendo falar conosco? O que Jesus estava querendo ensinar a esses religiosos, escribas e fariseus, tão religiosos, tão sabedores e conhecedores da lei de Moisés, mas homens sem misericórdia, homens sem justiça, homens que
simplesmente praticavam uma religiosidade. Então, por isso que Cristo conta essa parábola. E sabemos que Jesus contou diversas parábolas. Só nesse capítulo 15, 3 parábolas. Então, as parábolas, Jesus usava coisas do cotidiano da época, criava uma história, poderia ser até verdade ou fictícia. E a partir daí ele fazia uma aplicação espiritual. Lembrando aqui de uma ovelha, quem que naquela época não sabia que era uma ovelha? Naquela época a economia era voltada para o campo, para a agricultura, para o gado, para o rebanho. E quem também não sabia o que era uma dracma, uma moeda grega? E obviamente aqui então ele aplica agora falando sobre um filho. Então, meus irmãos, um filho é mais importante que uma ovelha e mais importante que uma moeda. Nós que somos pais, nós sabemos disso. Então Jesus começa então a contar. Então no versículo 11 da minha tradução diz, continuou. Está no versículo 11 escrito, quando Jesus diz, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá minha parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Então, meus irmãos, esse moço, esse rapaz, conforme essa parábola, faz um pedido ao pai, dizendo que ele queria uma parte da herança. E o pai assim fez, dividiu então, tanto para ele como para o outro mais velho. E esse rapaz, então ele foi, diz ao versículo 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta, uma forma desregrada, uma forma sem a menor responsabilidade, vivendo dissolutamente. É por isso que esse trecho da palavra de Deus é conhecido como a parábola do filho pródigo. A pessoa pródiga é aquela pessoa que gasta os seus bens, seus haveres, sem a menor responsabilidade. Um pródigo é aquele que, tendo seu dinheiro, a sua fortuna, os seus bens, sai por aí gastando. E é o que ele fez. A Bíblia diz que esse rapaz, ele partiu para uma terra distante e ali gastou o seu dinheiro com as prostitutas, com as meretrizes, ou seja, com bebidas, caiu na farra, digamos assim. Então isso é o que acontece com aquelas pessoas. Aqui obviamente é uma figura desse filho que foi embora, é uma figura de alguém que também outrora esteve na casa de Deus, na casa de Pai, servindo a Deus, nosso Deus e Pai, e lá pelas tantas então, quis viver de uma forma dissoluta. Porque Deus o abençoou, Deus o sustentou, Deus cuidou dele todo aquele período que ele esteve ali na presença do Senhor. Então esse pai é a figura, é uma tipificação do nosso Deus e Pai. E esse moço é a figura de uma pessoa que não quer mais saber de Deus e estar na casa do Pai, de viver embaixo dele, sob a regra de Deus, sob a disciplina do Senhor, servindo a Deus em comunhão com os seus irmãos. Então, meus irmãos, Deus, o nosso Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, ele faz com que, como ele é soberano, ele promove coisas na vida daquela pessoa que ele continua sendo filho. O pai continua sendo pai. O filho continua sendo filho. Nós que somos pais, por mais que aconteça as coisas com os nossos filhos, nós jamais vamos deixar de amar os nossos filhos, de considerar aqueles filhos como os nossos filhos. De igual modo, o filho também ele não esquece do seu pai. Por mais que fique longe, nós vemos os nossos filhos quando se casam. A gente costuma dizer que filho é sempre filho, ainda que case, ainda que vá morar em outro lugar,
mas nós estamos longe fisicamente, mas com os nossos corações muito próximos, porque continua sendo filho. E de igual modo, eles também para conosco, os pais, nós também continuamos sendo pais daqueles nossos filhos. Então, meus irmãos, aqui no versículo 14, diz o texto: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Pela soberania de Deus, Deus faz com que as coisas aconteçam na vida daquele que foi embora, para que ele volte para o Pai, para que ele volte para a casa de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, quando ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que seja uma necessidade, ainda que seja um momento de angústia, momento de escassez, momento de perseguição. Deus, na verdade, está chamando aquele para que volte para a casa do Pai, para que volte a congregar junto com os seus irmãos, para aquele que está perdido, mas que volte para a casa do Senhor. Então, meus irmãos, diz o finalzinho do versículo 14 que este rapaz começou a passar necessidade. Aquelas pessoas que se afastam de Deus, muitas vezes elas podem achar que as coisas estão tudo bem, mas no fundo não está tudo bem. Realmente estão passando necessidade, ainda que não seja uma necessidade física, mas uma necessidade espiritual. Necessitado daquela presença, dos cuidados do Senhor para consigo, da comunhão dos crentes, da participação dos trabalhos da igreja. No Salmo 133, o salmista diz: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Unidos, não é para ficar um aqui e outro acolá, mas é a união do povo de Deus. Onde nesse Salmo 133, o último versículo, o salmista declara: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, meus irmãos, esse jovem foi, dissipou todos os seus bens, viveu dissolutamente, começou a passar necessidade. Versículo 15, esse rapaz, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Verso 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Para um judeu não tem humilhação pior do que cuidar de porco. Os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem que na lei de Deus o porco é um animal imundo. E não tinha desonra maior do que um judeu ter que cuidar do povo de um porco. Agora, esse rapaz, ele vai, então ele se ajunta, se agrega, como está escrito no versículo 15, a um dos cidadãos daquela terra. Olha o perigo que uma pessoa corre em se afastar do Senhor. Vai se agregar com as pessoas do mundo. Outrora agregado com o povo de Deus, com aqueles que professavam a sua mesma fé, tinham o mesmo propósito de adorar, de servir ao Senhor. Agora está no mundo, servindo as trevas, em más companhias. A Bíblia diz que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, se você porventura está longe, afastado, e o Senhor lhe trouxe esta noite à casa de Deus, pode ter certeza que Deus tem um propósito no seu coração. Ou você que está aí vendo depois essa filmagem, né? Talvez chegue em lugares que eu nem imagino. Quem sabe você também que está vendo e ouvindo essa mensagem, vendo essas imagens e ouvindo a palavra de Deus, quem sabe você também está afastado. Então a ideia aqui é para que você volte para a casa do Senhor, para que você volte para a casa do Pai. É assim que Deus trata conosco. Não quer que ninguém se dissipe, não quer que ninguém vá longe, ninguém se afaste da presença do Senhor. Então, este é o quadro, primeiramente, meus irmãos. E a partir do versículo 17, este rapaz, diz o versículo 17, então, caindo em si. Ou seja,
o próprio Deus, pela sua graça, trabalhou no coração daquele rapaz. Então ele começou a refletir a sua vida, caiu em si. Muitos de nós precisamos também ter essa postura, ver como está a nossa vida. Temos também que introspectar essa palavra no nosso coração e temos essa consciência que ele teve. Então esse rapaz caindo em si disse, ou seja, não basta apenas refletir, mas temos que ter atitudes como esse rapaz teve. Então ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ou seja, lembrou da casa do pai. Meu pai cuida bem até dos trabalhadores. E eu aqui estou passando fome, estou passando necessidade, estou passando essa situação tão deplorável. E diz o versículo 17, versículo 18 em diante, quando diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. Ou seja, precisa tomar uma atitude, não só cair em si, lembrar, refletir, mas é necessário que a pessoa tome uma atitude. Ele tomou uma atitude, levantou-se e foi de volta para a casa do pai. E reconheceu a sua condição de pecador, como diz a parte B do versículo 18. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Foi como foi lido nessa noite na abertura do culto, na liturgia, o Salmo 51. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Antes de tudo, meus irmãos, o pecado é contra Deus e a sua santidade. Esse é o reconhecimento desse rapaz. Ele estava consciente da sua condição, que ele pecou contra o Pai, que ele estava longe do Senhor, que ele pecou contra os céus, e até se coloca numa posição que já não sou digno, diz o versículo 19, de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, nesse primeiro momento, ele imaginou essa situação. Ele estava se preparando para voltar para a casa do pai, reconhecendo a sua condição. E a partir do verso 20, realmente ele toma uma atitude, e ele levanta-se e foi para a casa do seu pai. Então, você que está afastado, você que está ouvindo a mensagem, tome também essa atitude, caia em si, reflita como está a sua vida. Sinta saudades da casa do pai, sinta saudades de ouvir a mensagem de Deus, sinta saudades de participar dos momentos de louvores, de ouvir os hinos, de cantar hinos para a glória do Senhor. E agora nós vamos ver, meus irmãos, a segunda parte, a posição, a situação deste pai que aguardava ansiosamente pela volta do filho. Quando ele diz aqui a partir do versículo 20, e levantando-se foi para seu pai. Parte B, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você pode imaginar essa cena? O pai ansiosamente aguardando, olhando para o caminho, observando que dia que meu filho vai voltar. Que dia que esse rapaz vai voltar para casa? Que dia que esse servo vai voltar para minha casa, para estar junto com os meus filhos, com os meus demais servos que me servem diante do Senhor? Lembrando que tudo aqui é uma figura, uma tipificação. Então Deus, como temos visto aqui, está ansioso, esperando a volta do filho arrependido, para que volte para a casa do Senhor, para que volte a servir a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o pai, correndo, o abraçou e o beijou. Você já teve alguma experiência assim, de estar tanto tempo longe do seu filho, ou o filho longe do pai, e quando o filho volta para casa, o pai, a mãe dá aquele abraço tão afetuoso no filho, que bênção, meu filho está aqui novamente na minha casa, conosco, na nossa presença, seja por uma questão profissional, seja por um tempo que passou estudando fora. Mas aqui, meus irmãos, foi uma situação de pecado que esse rapaz viveu, e arrependido agora, então ele está voltando para a casa do pai.
E ele pode ter certeza no seu coração de que o pai o receberia compadecido e que o pai o receberia bem. Isso não quer dizer que Deus está passando a mão por cima da cabeça do filho por estar pecando contra o pai, mas é porque o nosso Deus é um Deus de infinita bondade e misericórdia. Nós, muitas vezes, como esses fariseus, que não têm misericórdia, que não têm justiça, que querem impor ali os seus preceitos, mas o nosso Deus não. Graças a Deus que o Senhor não é como nós, mas o nosso Deus é maravilhoso, um Deus que recebe o pecador arrependido. Há necessidade de um arrependimento. João Batista, quando veio e foi o precursor do Senhor Jesus, ele anunciava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então essa é a nossa condição, também temos que nos arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados, e estar ali junto do nosso Deus, que é um Deus que se compadece de nós. Compadecer é sofrer junto com Jesus. Se revelou compadecido às pessoas. Nós lembramos, por exemplo, do cego Bartimeu, quando Jesus estava indo para Jericó, e Zaqueu teve aquele encontro maravilhoso que transformou a sua vida, mas antes disso, o Senhor Jesus, entrando ali na cidade das Palmeiras de Jericó, o cego Bartimeu estava suplicando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos de Jesus mandando aquele cego calar-se, e ele mais alto ainda gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor Jesus então se aproxima daquele rapaz e estende a sua mão de bondade e misericórdia e sara aquela cegueira. Esse é o nosso Deus, que se compadece dos pecadores. Lembramos também daquela mulher viúva que tinha só um filho, e o filho morreu, e Jesus passando ali pela cidade viu aquele cortejo fúnebre, aquela mulher chorando, estavam carregando a esquife, e Jesus chegou perto então daquele funeral, e ele ressuscita aquele menino. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu dessa mulher. Além de viúva, só tinha um filho, e esse filho havia perdido a vida. E Jesus então, pelo seu poder, novamente ressuscita a vida daquele rapaz, daquele menino. Esse é o nosso Deus que se compadece. Em que área da sua vida você precisa desse compadecimento do Senhor? Tanto para você como para mim, como para o povo de Deus, que carecemos continuamente do nosso Deus para que se compadeça de nós. E agora, então, a partir do versículo 21, o filho começa então a declarar a sua condição para o pai, quando ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a consciência dele, ele realmente se arrependeu. Nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista. Esse rapaz está apresentando um fruto digno de arrependimento. Pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Nem sou digno de ser tratado como filho. Trata-me como um dos seus empregados. Essa é a nossa condição também, quando nos afastamos do Senhor. Graças a Deus que você está aqui. Muitos testemunham: olha, tantos anos na vida cristã, eu nunca me afastei 1 milímetro sequer do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Deus não quer que ninguém se afaste. Nós não queremos que os nossos filhos se percam, vão para longe. Mas se porventura isso aconteceu, está acontecendo com alguém, é tempo de voltar para o Senhor. É pela misericórdia de Deus que Deus está chamando você para que você volte. Nós cantávamos um hino, tempo do conjunto masculino. Eu estava mexendo nas minhas coisas, preparando essa mensagem, e eu lembrei de uma estrofe, até escrevi. Os irmãos mais antigos vão lembrar desse hino, cantavam lá com o saudoso irmão Otto. Ele ensaiava o conjunto masculino, que dizia assim: estás vagando tão longe do amor do Pai, abatido, sem lar, sem ninguém. Há uma voz suave e doce a chamar por ti: filho aflito, ó vem,
filho vem. Filho vem, volta ao lar, filho meu, por que mandar? É teu pai a chamar, a te chamar. Filho meu, volta ao lar. É Deus chamando você para você voltar para o lar, para a casa do Senhor, para a casa de Deus. Que letra preciosa deste hino. Mas muito mais preciosa é a mensagem que este hino traz para nós, que é Deus chamando o pecador para que se arrependa e volte, que o Senhor é misericordioso, é rico em perdoar. Esse é o nosso Deus a quem amamos e servimos. Então este filho, meus irmãos, como temos lido aqui e aprendido, que nem se considerava digno de ser chamado filho, né? Aí o versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Olha a alegria do pai. E mudar as suas vestes e colocar sandálias nos seus pés. O escravo andava descalço. Aqui é uma tipificação de que o Senhor coloca uma sandália nos nossos pés, do miserável pecador, que tira as nossas vestes sujas, como aprendemos lá em Zacarias capítulo 3, versículo 4. Porque as nossas vestes são imundas. Isaías 64, 6 diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Mas o Senhor nos reveste com a sua justiça. Obviamente aqui é uma tipificação da obra de Cristo em nossas vidas. Lá no Apocalipse capítulo 19, quando João, a ele foi revelado na ilha de Patmos as coisas dos últimos dias, o Senhor então revela a João que ele vê o povo de Deus, aqueles remidos de todas as gerações, vestidos com linho finíssimo. E diz o texto lá que essas são as vestes de justiça dos santos. É a graça de Deus que nos reveste. Estávamos imundos, com as nossas vestes sujas. Estávamos longe do Senhor. E Deus, pela sua graça e misericórdia e infinita bondade, nos aproximou dele. Mas é necessário estar com os nossos pecados perdoados. A justiça de Deus precisa ser então imputada em nossas vidas. E o Senhor, pelo seu grande amor para conosco, levou sobre si os nossos pecados. Foi uma troca, é uma imputação, conforme a teologia chama. Nos imputou a sua justiça e levou sobre si o meu e o seu pecado. 1 Pedro 3,18 diz que o Senhor Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Essa é a obra redentora de Cristo, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então agora esse rapaz recebeu aqui honra, um anel no dedo, sandálias dos pés, uma nova vestidura, e o pai então manda ali matar um novilho cevado, e diz ali para que todos se alegrassem, versículo 24, o motivo pelo qual, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então, meus irmãos, vimos aqui a posição do filho, que foi embora, gastou em farras, com meretrizes, com bebida, se arrependeu, voltou, o pai o recebeu pela sua misericórdia, e agora no finalzinho aqui, meus irmãos, vamos ver a postura do outro filho. Espero que ninguém aqui se encaixe como esse filho mais velho. Olha só a postura desse rapaz. A partir do verso 25, ora, vamos falar, ora vai mudar o assunto, né? Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio, olha como o criado fala, veio teu irmão. Pai continua sendo pai, filho continua sendo filho, irmão continua sendo irmão. Veio o teu irmão. E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Agora, olha a postura do filho mais velho. Ele se indignou e não queria entrar.
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele, diz o verso 29, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, olha só o detalhe, esse é uma expressão de desprezo, meus irmãos. O servo reconheceu que ele era irmão dele. Agora, veio esse teu filho, esse aí, ó. É isso que ele está dizendo. É isso que ele quer dizer. Veio esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então, meus irmãos, quando chega alguém na igreja, depois de tanto tempo afastado, que estava perdido, se iludiu com o mundo, estava com as bênçãos de Deus em suas mãos e gastou tudo por aí. E lá pelas tantas, quando ele se arrepende, volta para a casa do Pai arrependido, volta novamente para a igreja, para se congregar novamente, estar em comunhão conosco. Qual que é a nossa postura diante de ver aquela pessoa que agora arrependido voltou para a casa do Pai? Será que nós também agimos igualzinho esse irmão mais velho aqui? Esse aí já fez isso, fez aquilo, começa a enumerar, pega um papel, começa a fazer uma lista, tudo que ele aprontou. Mas eu não. Eu nunca saí daqui. Que bom, graças a Deus. Mas nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para estender a mão de misericórdia. Paulo diz em Romanos: acolhei aquele que é débil na fé. É para acolher, meus irmãos, repito, não é para passar a mão, obviamente nós estamos satisfeitos com os pecados que essa pessoa vier a cometer contra Deus. Paulo diz aos Gálatas: se o teu irmão pecar contra ti, vós que sois espirituais, o que nós temos que fazer? Abra sua Bíblia em Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Com o espírito do quê? De brandura. E guarda-te, toma cuidado, hein? E guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo também diz em outra passagem: aquele que está em pé, veja que não caia. Nós estamos limitados, irmãos, no mesmo patamar. Somos pecadores, somos pó e cinza. Estamos também sujeitos a pecar, a virar as costas para com Deus. Isso só não aconteceu comigo ainda e com você por causa da graça de Deus. É Deus que tem nos sustentado. Não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade. Como diz o Salmo 15, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. A glória sempre é do Senhor, os méritos são do Senhor, é Ele que nos sustenta. Então, meus irmãos, esse irmão mais velho, aqui agora está chateado, não quer nem participar da festa, porque aquele irmão que estava morto reviveu, estava perdido, foi encontrado, agora está novamente na casa do Pai. Deus nos livre de sermos como este irmão mais velho. Diz aí o finalzinho do capítulo: então lhe respondeu o pai: meu filho. O pai sempre com uma palavra carinhosa, né? Amável. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Ou seja, você esteve sempre na minha casa. Esteve sempre presente. Você quis ficar comendo as migalhas que caem da mesa. E sempre há um banquete oferecido para você, para conosco. E ele arremata então dizendo, então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão, ele continua sendo teu irmão.
aquele irmão que está afastado, ele continua sendo nosso irmão, ainda que esteja longe do Senhor. Até o último fôlego de vida, Deus, pela sua misericórdia e graça, ainda dá condição para ele se arrepender. Deus está muito mais preocupado que aquela pessoa volte para a casa do Pai do que muitas vezes de nós mesmos. Quando aquela pessoa, não quero nem passar perto dessa pessoa aí. Não, muito pelo contrário. Vá lá e conversa com ele. Meu irmão, estamos com saudades de você. Estou falando isso porque recentemente eu tive uma experiência dessa. Aqui próximo ao supermercado Bergamini, encontrei uma pessoa e tentou se esquivar, achou que eu não ia cumprimentar. Ô, meu irmão, eu parei na frente dele, não tinha como. Fui para cá e para lá, até que 1,90 m acho que dá para, né, dar uma bloqueada. Ô, irmão, estamos com saudades de você. É mesmo, mas você está sumido. Como é que você sabe? Ah, eu sei, eu estou no domingo na igreja, não estou vigiando a sua vida, mas está sumido por quê? Qual que é o seu medo? Está com medo do quê, meu irmão? Aí, coça a cabeça, dá uma desculpa daqui e de lá. No domingo seguinte, ele estava aqui na igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não a mim, mas por causa de Deus. Mas é isso, meu irmão. Se um dia você encontrar alguém que também está numa situação dessa, né, fale com ele. Se você tiver o telefone, mande uma mensagem. Diga que você está com saudades, que você está sentindo falta. Não, irmão, você nunca mais veio na igreja, o que está acontecendo contigo? Olha, saiba que eu continuo a orar por você continuamente. Isso é um fato que acontece na minha casa, meus irmãos. Quantos aqui chegam e dizem, eu continuo orando pela sua filha. Oh, irmão, obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Continue, por favor. É aquele sentimento de misericórdia e não de atirar pedra. Irmãos, para empurrar alguém num abismo é fácil. Agora, para estender a mão de bondade e misericórdia e trazê-lo para cá, este ato é um ato difícil de fazer. Mas, pela graça de Deus, a gente consegue fazer, sim. Se coloque no lugar da pessoa. Jesus diz, lá no Sermão das Bem-aventuranças, tudo, pois, que quiseres que os homens te façam, faça o mesmo para eles. Aí eu queria que todo mundo orasse por mim. Aí eu pergunto, eu oro pelas pessoas? Aí eu queria que todo mundo me cumprimentasse. Eu cumprimento as pessoas? Eu queria que todo mundo participasse da escola dominical. Todo domingo, eu tenho vindo à escola dominical? Eu tenho que fazer uma análise da minha vida. Aí eu quero que as pessoas tenham paciência comigo. Eu tenho paciência com as pessoas? Percebe? Que sabedoria de Cristo, tudo pois, quanto que você quer que as pessoas te façam, faça o mesmo para eles. É assim o cristianismo, meu irmão. Não é legalismo como o desses fariseus aqui, que Jesus então precisou contar 3 parábolas para que eles entendessem a graça e a misericórdia de Deus. Como destacamos aqui, a expressão de perdeu-se, perdido, perdida, e por aí vai. Por 7 vezes, então, meus irmãos, que o Senhor, pela sua bondade infinita, aplique no meu e no seu coração essa palavra bendita. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado, voltou para a casa do Pai. Vamos fazer agora uma festa espiritual, louvar a Deus pelo retorno daquele que estava lá perdido, estava morto, mas agora está novamente conosco. Vamos estender a mão de bondade, de misericórdia, vamos ser misericordiosos para com as pessoas, e não ter a atitude de fariseus que tanto legalismo tinham e só criticavam o Senhor Jesus. Este come e sente com pecadores. Jesus veio exatamente para isso, para nos salvar. Estávamos também perdidos um dia, o Senhor alcançou as nossas vidas, a minha e a sua vida. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos entregar os nossos corações, as nossas vidas ao Senhor. Então, alguns momentos de oração silenciosa, se por acaso você lembrar aí no seu coração, na sua mente, de alguém que está afastado, então, ore. Se você já tem orado, por favor, continue a orar. Mas se você ainda não tem orado, ore, comece a orar. E se, porventura, você que está conosco, está numa situação dessa, de distância do Senhor, longe da casa de Deus, longe da casa do Pai, é tempo de você se reconciliar com o Senhor.
porque Ele é um Deus que se compadece, um Deus rico em perdoar e misericórdia. Então oremos silenciosamente. Eterno, soberano Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor aplique estas verdades em nossos corações e ajuda-nos, ó Deus, a também sermos como o Senhor, misericordioso, ter compaixão daquelas pessoas, ó Deus, que se afastaram do Senhor. Nesse momento, por certo, estamos na nossa mente, aqui no nosso coração, lembrando de tantas pessoas que um dia estiveram conosco, te servindo, participando, Deus, da tua obra, envolvido com o teu reino, e hoje tantos estão longe do Senhor. Nós clamamos que o Senhor se compadeça, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, na sua infinita bondade e graça, alcance, ó Deus, essas pessoas, ó Deus, traga-os de volta para a casa do Senhor, para a casa do nosso Deus e Pai. Abençoa com essa igreja, aqueles que permanecem firmes, que o Senhor também dê condições para que jamais se desviem, para que jamais, ó Deus, vão para o mundo e se iludam com as coisas desse mundo, que são passageiras, são transitórias. Continua conosco, fica conosco, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.